Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar agora com os nossos estudos relacionados ao direito das obrigações, mas antes da gente começar, eu queria que você paralisasse esse vídeo agora, abrisse o Código Civil ou no computador, se você estiver acompanhando pelo computador, o Código Civil. Abra lá no artigo 233, que eu preciso que vocês entendam qual é o assunto, qual é o livro, né, que nós estamos estudando. Então, abra lá no artigo 233 do Código Civil e volte a ver esse vídeo. Então, daí, de 233 para trás, nós tivemos o que convencionamos dentro do Código Civil da parte geral. As questões relacionadas à capacidade, as questões relacionadas à prescrição, à descrição, enfim, toda essa parte geral do direito civil. A nossa disciplina é uma disciplina que inicia a parte especial do Código. Então, inicia com o direito das obrigações. Vocês podem ver aí, é o livro 1, é o primeiro livro da parte especial, direito das obrigações. E começa com as modalidades das obrigações, ou seja, conceito e classificações das obrigações. Obrigações de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Eu queria que vocês fossem acompanhando. Então, observem. O capítulo 1º, né? O título 1º das modalidades, o capítulo 1º das obrigações de dar. Aí temos a obrigação de dar coisa certa, que nós já vimos. Depois, a partir do 243, obrigação de dar coisa incerta. Depois, a partir do 247, obrigação de fazer. 250, obrigação de não fazer. 252, obrigações alternativas. Nós vimos a diferença entre obrigações alternativas e obrigações cumulativas. Então, aquelas obrigações alternativas são aquelas em que o devedor pode praticar um ato ou outro para que aquela obrigação esteja adimplida, cumprida, para que ele não caia no inadimplemento. Diferentemente das obrigações cumulativas, que são aquelas obrigações, aquelas prestações, aquelas obrigações que existem mais de uma prestação que precisam ser cumpridas, como no caso da locação. A pessoa precisa pagar o aluguel, precisa pagar o IPTU, precisa pagar a taxa de bombeiros, precisa contratar um seguro de incêndio, se for o caso, né? Precisa manter o imóvel da forma como foi feito o aluguel. Então, no contrato de locação, nós temos aí, para que o contrato seja adimplido, é preciso que várias prestações sejam cumpridas. Então, nós temos obrigações cumulativas, porque elas são acumuladas. A obrigação só será considerada cumprida se todas as prestações forem feitas, tá? E a partir do 257, o que nós vamos ver hoje, que são as obrigações divisíveis e indivisíveis. Eu, didaticamente, escolho tratar, se nós seguirmos aí para o capítulo 5, a partir do 264, solidariedade antes de tratar de divisibilidade ou indivisibilidade. Porque quando o aluno entende, compreende o conceito de solidariedade, a ativa e a passiva, facilita para as discussões relacionadas à divisibilidade ou indivisibilidade. Então, a partir do 264, nós temos as obrigações solidárias, que nós já vimos. Solidariedade ativa, a partir do 267, não é? Solidariedade passiva, a partir do 275. Depois dessas classificações das modalidades das obrigações, nós vamos tratar sobre a transmissão das obrigações, ou seja, a possibilidade de você ceder uma obrigação ou ceder um crédito, um dever ou um crédito para outras pessoas. Então nós vamos estudar a cessão de crédito, depois vamos estudar a assunção de dívida, não é, que é a cessão de dívida. Depois iremos para o título 3, a partir lá do 304, o adimplemento e extinção das obrigações, de que forma acontece o pagamento, qual é o local que tem que ser feito o pagamento, qual é a forma que o pagamento tem que ser feito. E depois nós observaremos o inadimplemento das obrigações. Então, esse é o conteúdo do nosso semestre e da nossa disciplina. Então, abram aí agora no artigo 257, que é o que inicia a discussão sobre divisibilidade ou indivisibilidade. Né? Nós vimos as obrigações solidárias, ativas e passivas, e agora nós vamos analisar as obrigações divisíveis e indivisíveis. Então, se você estiver acompanhando ou no código ou no nosso material, obrigação divisível só nos é interessante se houver
pluralidade de credores e devedores. Porque se houver apenas um credor e apenas um devedor, tanto faz a questão de ser divisível ou não, porque não tem mais de uma pessoa em algum dos polos. Não tem mais de um sujeito ativo, nem mais de um sujeito passivo, para que a gente mensure se aquela obrigação é divisível ou se aquela obrigação é indivisível. Então, obrigação divisível é aquela que pode ser cumprida de forma fracionada ou em partes, tá? E obrigação indivisível é justamente aquela que não admite o fracionamento. E essa indivisibilidade, atenção aí, gente, a indivisibilidade decorre da própria natureza do objeto, como por exemplo, um diamante, ou pode decorrer da lei ou do contrato, tá? Então, um diamante, ele é indivisível? É. Então, se você tem uma obrigação de dar um diamante, de dar uma pedra preciosa para alguém, essa obrigação é indivisível. Por mais que tenhamos mais de um credor ou mais de um devedor, essa obrigação é indivisível. Por que é indivisível? Pela natureza do objeto. Não se divide um diamante, né? Um touro, uma vaca, um boi, um bode são objetos semimoventes, como nós já dissemos, e são objetos de prestações indivisíveis, não é? Então, uma pedra, um boi, uma vaca, um animal de estimação, ou esses que você compra em veterinário, em canil, tudo são obrigações indivisíveis, tá? Então, obrigação divisível é aquela que pode ser cumprida de forma fracionada ou em partes. E obrigação indivisível é aquela que não pode ser fracionada pela natureza do bem, pela lei ou se a convenção, o contrato, assim estabelecer. Então, o artigo 257 nos traz a perspectiva da obrigação divisível. Então, vamos acompanhar. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. É aquilo que nós temos estudado faz tempo. Então, na própria solidariedade, se nós temos uma dívida de 10 mil e uma dívida de 30 mil e existem 3 devedores solidários, presume-se que há uma divisão igualitária daquele valor, onde cada um vai dever 10, 10 e 10 para completar os 30 mil. Agora, detalhe, essa presunção, que aí está no artigo 257, ela é uma presunção relativa. Isso significa dizer que as partes podem pactuar percentuais ou valores diferentes para cada um dos devedores solidários ou para cada um dos credores solidários, tá? Artigo 258, já vai tratar da indivisibilidade. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Então, foi aquilo que eu disse a vocês. A indivisibilidade da prestação, da obrigação, ela é originada ou na lei, ou em razão do contrato, ou pela própria natureza do objeto. Então, seguindo, artigo 259. Se havendo 2 ou mais devedores, ou seja, toda vez que nós estivermos tratando de indivisibilidade ou divisibilidade, é porque há a solidariedade. É por isso que eu tratei sobre solidariedade antes de tratar de divisibilidade, apesar do Código Civil fazer tratar da divisibilidade antes da solidariedade. Mas eu prefiro tratar da solidariedade inicialmente para depois a gente tratar da divisibilidade. Então, 259. Se, havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Foi aquilo que nós já falamos inicialmente. Se a obrigação é indivisível, todos os devedores passam a ter a obrigação de prestar aquela obrigação, né, a obrigação de dar, de fazer, de restituir, seja lá qual for, de forma total. Então, se nós temos 3 devedores que devem um diamante, então todos e cada um é responsável pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados.
O que é subrogação? Subrogação é quando há uma substituição contratual, ou seja, nós tínhamos um credor e 3 devedores solidários, tá? Então nós temos o credor Pedro e 3 devedores, A, B e C. Se A paga a dívida indivisível, ou seja, paga o diamante a Pedro, os outros 2 vão ficar devendo a A, que fez o pagamento de acordo com a sua cota-parte. Então A subroga-se, ele passa a ser credor dos outros 2 devedores. Aquilo que nós já tratamos também na solidariedade passiva, tá? 260. No 259, nós vimos a possibilidade de mais de um devedor. No 260, o Código Civil traz a hipótese de mais de um credor. Então, se a pluralidade for de credores, ou seja, mais uma vez, solidariedade, o Código só se importa em tratar sobre obrigações divisíveis e indivisíveis quando houver solidariedade. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Já tratamos isso quando vimos a solidariedade ativa. Se nós temos mais de um credor, o credor pode exigir